O que aconteceu nas últimas horas dentro da Toca da Raposa II é daquelas notícias que ninguém esperava ser revelada tão cedo, mas que agora mexe diretamente com o coração da torcida cruzeirense. Um detalhe escapou em plena análise pós-jogo, e bastou uma frase solta para que o ambiente azul entrasse em completa euforia. O empate sem gols contra o Flamengo, que já era assunto por si só, acabou se transformando em pano de fundo para algo muito maior, algo que pode mudar o rumo do Cruzeiro nos próximos anos de uma maneira que poucos imaginavam. E o mais impressionante, a informação não veio em coletiva oficial ou em nota da diretoria, mas de um dos jornalistas mais próximos do dia a dia celeste. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite este momento, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like porque isso é fundamental para que a família cruzeirense siga crescendo cada vez mais. E claro, já aproveita para comentar o que você está achando dessa fase do Cruzeiro, se acredita que o time de Leonardo Jardim está mesmo no caminho certo e quais jogadores têm feito a diferença. Agora vamos continuar com a notícia. Quem acompanha Samuel Venâncio sabe que o setorista não costuma soltar palavras ao acaso. E foi justamente por isso que a torcida explodiu em expectativa. A forma como ele elogiou o camisa 10 do Cruzeiro após o duelo no Maracanã deixou claro que algo maior estava acontecendo nos bastidores. Não se tratava apenas de uma análise comum de desempenho. Era o tipo de fala carregada de insinuação, dando a entender que o Cruzeiro pode ter fechado uma das renovações mais aguardadas da temporada. Mas o que será que realmente está acontecendo por trás dessa fala tão enigmática? Pois é exatamente aqui que a grande revelação começa a ganhar forma. Samuel Venâncio, que tem acesso diário ao que acontece na Toca Segunda, deixou escapar que a renovação de Matheus Pereira está por um detalhe de ser oficializada. O meia, que já caiu nas graças da torcida e se tornou o principal maestro da equipe, vive um momento iluminado no Cruzeiro e pode estar prestes a estender seu vínculo por mais temporadas. E o impacto disso vai muito além das 4 linhas. Significa estabilidade no projeto, confiança para o torcedor e uma mensagem clara de que Pedro Lourenço não está medindo esforços para manter o clube competitivo. A atuação de Matheus Pereira diante do Flamengo foi apenas mais uma amostra da sua importância. Ele ditou o ritmo, acelerou quando necessário, recuou para cadenciar, serviu os companheiros com passes milimétricos e mostrou por que é considerado, neste momento, um dos melhores meias em atividade no futebol brasileiro. A cada toque na bola, o camisa 10 fazia o torcedor do Cruzeiro sentir que o time tinha alguém capaz de mudar o jogo em segundos. Não à toa, Samuel Venâncio fez questão de chamá-lo de maestro e afirmou que sua presença é fundamental para o estilo de Leonardo Jardim. Mas se dentro de campo a atuação foi impecável, fora dele a movimentação foi ainda mais intensa. O contrato atual de Matheus Pereira vai somente até junho de 2026, e o Cruzeiro sabe que não pode correr o risco de perdê-lo para o mercado antes do tempo. Por isso, as conversas pela renovação já estão avançadas, faltando apenas ajustes finais para que o anúncio seja feito de forma oficial. O próprio Samuel, ao encerrar seus comentários, deixou claro que espera ver o meia escrevendo uma história ainda mais longa no clube, o que só reforçou a percepção de que a caneta já está praticamente no papel. O torcedor cruzeirense tem motivos de sobra para comemorar, já que Matheus Pereira representa muito mais que técnica apurada. Ele é símbolo de um projeto que busca recolocar o Cruzeiro entre os gigantes do futebol brasileiro. Desde que chegou, mostrou profissionalismo, dedicação e paixão pelo clube, algo que não passa despercebido nem pelos dirigentes nem pela torcida. E essa conexão forte faz da renovação um passo natural, quase inevitável, como se fosse apenas questão de tempo até ser oficialmente celebrada. Dentro da Toca da Raposa II, a movimentação é clara. Pedro Júnior, vice-presidente da SAF, já afirmou publicamente que a prioridade máxima é manter Matheus Pereira por muitos anos. Não se trata apenas de manter um bom jogador, mas de segurar o principal nome do elenco, aquele que dá identidade ao time. Essa visão é compartilhada por todos, desde o técnico Leonardo Jardim até os companheiros de elenco, que reconhecem no camisa 10 a peça central do esquema de jogo. É importante destacar também que a renovação não será apenas um presente para a torcida, mas um marco financeiro para o Cruzeiro. Manter um jogador do nível de Matheus Pereira exige investimento alto, salários compatíveis com sua qualidade e bônus de produtividade. Mas o retorno esportivo e de marketing justifica cada centavo. Ter um maestro desse calibre garante ao clube vitrine nacional e internacional, aumenta a confiança dos patrocinadores e fortalece a marca Cruzeiro em todos os cenários. Os bastidores ainda indicam que o jogador, sua família e seus representantes estão muito satisfeitos com o tratamento recebido em Belo Horizonte. A adaptação foi rápida, a identificação com a torcida é nítida e o ambiente da Toca da Raposa é visto como ideal para sua continuidade.
Isso fez com que a decisão de estender o contrato fosse tomada de forma tranquila, sem grandes pressões, apenas com a certeza de que as duas partes precisam uma da outra. E se o torcedor se pergunta qual seria a duração desse novo contrato, a resposta que ecoa é que o Cruzeiro trabalha para garantir Matheus Pereira por pelo menos mais 3 a 4 temporadas. Isso significa que ele deve ser peça central não só para o próximo Campeonato Brasileiro, mas também para projetos maiores, como a Copa Libertadores, competição que está no radar da diretoria com todo o planejamento feito para 2026. Essa renovação também é um recado para o mercado da bola. Vários clubes já monitoravam a situação do camisa 10, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas a decisão do Cruzeiro de blindar o jogador mostra que o clube não está disposto a negociar sua principal estrela por valores baixos. Se um dia houver uma saída, será em condições muito vantajosas, pois a renovação dará ao Cruzeiro total controle da situação. Enquanto isso, a torcida segue vivendo essa mistura de ansiedade e esperança. Nas redes sociais, as mensagens de apoio ao jogador se multiplicam, pedindo que ele continue vestindo a camisa celeste por muito tempo. Cada postagem de Samuel Venâncio sobre Matheus Pereira se transforma em palco de comentários apaixonados, como se fosse um aquecimento para o grande anúncio que está por vir. E essa espera tem um efeito poderoso. A cada dia que passa, a renovação deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ser encarada como algo iminente, quase oficial. A torcida sente que é questão de dias até ver o meia assinando e confirmando que sua história no Cruzeiro está longe de acabar. No vestiário, o clima também é de otimismo. Companheiros de elenco comentam que Matheus Pereira demonstra alegria em treinar, foco em cada partida e total comprometimento com o grupo. Esse comportamento reforça ainda mais a ideia de que ele está totalmente integrado e feliz no clube, pronto para seguir liderando o projeto azul dentro de campo. A postura de Pedro Lourenço, dono da SAF, merece uma análise ainda mais profunda porque vai além do simples papel de investidor que injeta dinheiro em contratações. Ele se coloca como alguém que entende o peso histórico do Cruzeiro, reconhece as dores do passado recente e tem plena consciência de que a reconstrução não pode ser feita apenas com soluções de curto prazo. Desde que assumiu o comando, Pedro Lourenço deixou claro que cada decisão é pensada de forma estratégica, visando não apenas o presente, mas principalmente o futuro. Sua visão empresarial se mistura com sua paixão de torcedor, o que faz com que cada passo tenha uma dose extra de responsabilidade emocional, algo que torna seu projeto ainda mais diferenciado dentro do futebol brasileiro. O ponto central dessa mentalidade está justamente na ideia de construir uma base sólida, algo que faltou ao Cruzeiro durante anos em meio a administrações conturbadas. Pedro Lourenço sabe que a estabilidade esportiva e financeira depende de peças-chave que possam sustentar o projeto, e é por isso que ele trata a permanência de Matheus Pereira como um movimento simbólico e prático ao mesmo tempo. Não se trata apenas de segurar um jogador talentoso, mas de mostrar ao mercado, à torcida e até aos rivais que o Cruzeiro tem um alicerce forte e confiável. Essa visão elimina qualquer impressão de improviso ou pressa, transmitindo segurança para quem acompanha o clube de perto. Quando falamos em manter Matheus Pereira no elenco, falamos em um ato que vai muito além de campo. É a mensagem de que o Cruzeiro pretende competir em alto nível, mas sem abrir mão da organização, sem dar passos maiores que as pernas e sem se colocar em risco novamente. Pedro Lourenço deixa evidente que a gestão da SAF não vive de apagar incêndios, e sim de planejamento contínuo. O camisa 10 é peça central de um tabuleiro que está sendo montado com paciência, mas também com ambição, algo que garante ao torcedor uma perspectiva clara de crescimento. Esse equilíbrio entre cautela e ousadia é o que faz o projeto do Cruzeiro ganhar cada vez mais credibilidade. Por isso, quando vemos Pedro Lourenço trabalhando para blindar Matheus Pereira, enxergamos mais do que uma renovação contratual. Vemos o reflexo de um modelo de gestão que busca consolidar uma nova era, baseada na solidez e na visão de longo prazo. É uma postura que foge totalmente daquilo que já vimos em gestões anteriores, onde as decisões eram tomadas sob pressão ou sem planejamento adequado. Agora, o Cruzeiro mostra que aprendeu com os erros e está disposto a se reerguer de forma sustentável, tendo seu maestro como símbolo dessa nova fase que promete recolocar a Raposa entre os gigantes do futebol brasileiro. O torcedor cruzeirense pode esperar uma oficialização em grande estilo, provavelmente com vídeo especial, mensagem da diretoria e repercussão imediata em todos os meios de comunicação. Será o momento em que a esperança se transformará em certeza, e o Cruzeiro poderá, enfim, anunciar que sua maior estrela seguirá brilhando nos gramados vestindo azul celeste. Agora a pergunta que fica direta para você, torcedor apaixonado. O que acha dessa renovação praticamente encaminhada de Matheus Pereira, que promete manter o maestro vestindo a camisa 10 por muito tempo? Deixe nos comentários a sua opinião. Diga se acredita que ele pode se tornar um dos maiores ídolos recentes do Cruzeiro e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade da Raposa.